Fala pessoal, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo de React Native aqui para o canal, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer busca por voz. Você já deve ter visto por aí vários aplicativos que têm o input para o usuário pesquisar ou encontrar alguma coisa e do lado tem um ícone ou um botão de microfone, e quando toca nesse botão o usuário pode falar o que ele quer pesquisar e logo em seguida preenche então o input usando a voz do usuário. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo, como fazer então essa conversão de voz para texto, preenchendo então um input de busca para implementar o famoso recurso ou funcionalidade de busca por voz, tá? Então vem comigo, vamos fazer isso juntos na prática. Para eu mostrar para você na prática como implementar a pesquisa por voz, eu fiz esse projeto aqui, é um projeto bem simples. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você conseguir pegar esse projeto se você quiser, tá? Vou deixar ele disponível no meu GitHub. Mas é um projeto muito simples, criei ele utilizando o Expo, tá? E o que a gente tem aqui, ó, tá tudo dentro do app.txt. Eu criei aqui o styles, onde eu defini toda a estilização de container, header, input e button. E eu utilizei aqui, ó, no componente em si. Pode ver que o componente é bem tranquilo. Tem essa view aqui, que está com a estilização de container, está pegando toda ali nossa aplicação. A status bar, que a gente está definindo ali em cima. E tem essa view header, e dentro dessa view header a gente tem o text input, que é esse daqui. E tem esse presable, e dentro do presable a gente tem aqui um ícone. Estou utilizando o ícone, inclusive, pegando aqui do próprio @expo/vectoricons. Então, perceba que é um projeto bem simples, que não tem nada demais, só já antecipei aqui para a gente ter o input e o button para a gente ir direto para a implementação da funcionalidade. Primeiro, eu preciso de uma biblioteca para poder lidar com essa conversão de voz para texto. Vou utilizar essa biblioteca aqui, React Native Voice, tá? Eu vou começar fazendo a instalação dela. Vou fazer a instalação com npm. Então vou vir aqui no projeto e eu vou parar de executar o projeto, tá? Então Ctrl C para poder parar a execução. Deixa eu aumentar um pouco mais o zoom e maravilha. Eu vou fechar aqui o app também por enquanto. E vou fazer a instalação com o npm, tá? Então npm espaço i espaço react-native-voice/voice, e aqui vou dar um enter para fazer a instalação. Vou esperar ele terminar de instalar a biblioteca aqui pra gente e maravilha, ó, já fez a instalação, quase acabando, agora acabou de verdade. O próximo passo aqui é fazer aqui toda uma configuração no código nativo. Você pode fazer isso manualmente. No entanto, eu vou utilizar aqui um plugin de configuração. Como eu estou utilizando o Expo, essa biblioteca, ela disponibiliza, tá vendo, ó, o Prebuild plugin. Então eu vou usar o plugin, e o que basicamente o plugin faz? O plugin, ele automatiza essas configurações pra gente. Olha só como é fácil fazer. A gente pode vir aqui, ó, dentro do nosso app.json, e dentro do nosso app.json, aqui no final, depois aqui do web, tá? Tem que ser dentro do Expo, tá? Por isso, depois de web eu vou colocar vírgula, vou colocar uma vírgula aqui e vou adicionar aqui, ó, tá vendo, ó, plugins. E aqui a gente tem um array, porque a gente pode adicionar vários plugins. Aqui você pode simplesmente, ó, adicionar o plugin, como ele tá recomendando aqui, mas tem uma outra opção aqui, que é a opção que eu vou utilizar, que é essa daqui. Nessa opção, ele já vai definir para a gente na configuração as permissões, inclusive, que a gente precisa, que é para poder usar o microfone e para poder usar o Speech Recognition, tá? Que é fazer esse processo de reconhecimento ali da voz para a gente converter para texto. Então, vou copiar aqui, ó, porque é um outro array. Eu vou vir aqui e vou adicionar aqui, tá? Então, pronto, ó, vou tirar aqui do lado agora, só para a gente conseguir visualizar melhor. Tá vendo? Então, defini aqui o plugin. Agora eu vou executar aqui, ó, npx expo prebuild. Posso até passar essa flag de clear para garantir aí que ele vai... Mas como ele vai fazer a primeira vez, né? Então nem precisa. Quando você tem, às vezes, já
ali a pasta Android, iOS, com algumas outras configurações que você fez, você pode usar o Clear para garantir que ele vai gerar tudo de novo. Mas aqui, como vai ser a primeira vez, então não tem problema. O que vai acontecer aqui, tá? Como eu estou utilizando aqui um projeto Expo Manager Flow, que é o fluxo gerenciado, deixa eu só escrever certinho pré-build, agora sim. Como eu estou usando aqui um fluxo gerenciado, pode ver que eu não tenho acesso à pasta Android nem iOS, eu não tenho acesso a código nativo. No entanto, quando eu executar esse comando, olha só o que vai acontecer, ele vai gerar para mim a pasta Android e iOS e eu vou passar a ter acesso a código nativo. Aqui ele pergunta qual é o nome de pacote que eu quero utilizar para o projeto. Eu vou usar com.voice input. E aí ele vai perguntar se eu quero usar o mesmo nome para o iOS. Eu vou dar um OK, um Enter aqui para confirmar. E agora ele vai gerar para mim a pasta, ó. Olha só. E ele está agora configurando, sincronizando, aliás, as configurações. E pronto, já fez isso. Sempre que a gente gera aqui o código nativo, inclusive faz um pré-build, ele aparece aqui essa mensagem para eu instalar essa dependência aqui. Tem duas soluções. Você pode instalar a dependência, mas como eu não vou usar isso aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, no app.json e eu tiro esse User Interface Style. Eu posso tirar, tá? Agora, se eu rodar de novo, ó, eu vou limpar aqui o terminal. Deixa eu limpar aqui o terminal. npx expo pré-build. Se eu executar de novo, agora ele nem vai perguntar o nome do pacote, porque eu já defini. E tá vendo que ele não vai mais acusar aquele alerta. Então agora eu não estou usando aquilo, então não preciso usar aquela biblioteca. É uma configuração ou propriedade que já vem aqui no app.json, mas como eu não vou usar, então ao invés de instalar um pacote a mais, eu prefiro tirar aqui e rodar de novo. Sempre que a gente modifica o app.json, se a gente está usando plugin, acrescenta um plugin novo, alguma configuração, é sempre interessante executar o pré-build para ele levar as configurações lá para o código nativo, tá? Se você olhar aqui, ó, dentro do Android, ele adicionou o package, tá aqui o nosso voice input, inclusive ele aparece assim porque não tá no meu dicionário. Eu uso essa extensão aqui, ó, code spell. Aí quando é uma palavra que não tá no dicionário, ele reclama tanto o inglês e também eu uso essa para avaliar o português. Ajuda muito também a manter a escrita certinha. Às vezes ali na correria acaba passando alguma letra, então essa extensão ajuda bastante nesse sentido, tá? E a mesma coisa ele fez aqui, ó, com o projeto iOS, adicionando o nosso Bundle Identifier. Maravilha. Agora já tá aqui, tá, com a biblioteca instalada em si. Agora a gente pode começar a utilizar ela aqui no nosso projeto. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou importar ela. Então vou até importar numa linha separada aqui, ó, ela. Eu vou importar voice e aí vou importar de @React Native voice/voice, tá? Então vou utilizar ela aqui. E outra coisa também que a gente vai precisar agora, eu vou importar aqui o Use Effect, tá? Vou usar o Use Effect. Use Effect. A gente vai utilizar ele aqui para poder iniciar o listener aqui para ficar observando quando acontecer os eventos de gravação. Então aqui dentro do nosso Use Effect eu vou usar o Voice. E ele tem vários métodos, tá vendo? Se você colocar on, a gente tem on speech end, on speech error, tá vendo? Tem vários métodos. Tem aqui on speech start. Nesse caso, o que me interessa aqui é o on speech result. Eu quero pegar o resultado ali do que ele capturou de voz, tá? E aí, para deixar mais separadinho aqui, eu vou criar um método separado para eu trabalhar. Então, eu vou criar aqui, ó, um igual a onSpeechResult. Ele vai reclamar o erro porque não existe ainda. Então aqui agora eu vou criar a function onSpeechResult. E aqui, ó, eu posso inclusive recuperar dela aqui, já desestruturar, ó, 2 pontos. E aí eu posso pegar aqui, ó, a tipagem, vírgula. Aqui a gente consegue, por exemplo, pegar as tipagens de eventos, tá vendo? Ó? Tem o onSpeech Event, tem aqui o de Recognized. Então eu vou pegar aqui o evento de resultado mesmo, que é o que me interessa, e coloco ele aqui. Agora aqui eu consigo acessar o valor, tá vendo? Eu já vou acessar o valor desestruturando. E agora aqui
eu vou colocar um console.log para a gente visualizar o que vai acontecer aqui para a gente de evento. Muito bem? Agora eu vou criar uma função, vai ser assíncrona, vou colocar aqui como async function, tá? E eu vou chamar aqui de handle listening. Então vai ser o método que vai lidar com o reconhecimento ali, com o usuário falando e tal, para a gente transformar em texto, tá bom? Vou usar aqui um try-catch para a gente lidar com exceções. Caso dê erro, a gente pode pedir para exibir aqui no console. Vamos criar um estado agora. E esse estado, ó, eu vou usar o useState aqui, importando do próprio React, e eu vou criar agora um estado que eu vou chamar de isListening, e set isListening. Eu vou usar esse estado aqui para anotar se tá ali pegando, né, o que o usuário está falando, se está pegando ali o áudio do usuário ou não, né, se a nossa aplicação está ouvindo ou escutando o usuário. Eu vou falar que o padrão aqui é falso. E eu vou setar aqui um verdadeiro aqui quando tiver no seguinte cenário, ó, dentro aqui do nosso handle listening, eu vou fazer uma condição, vou verificar se está ouvindo o usuário, ou seja, se o usuário está falando. Então, eu vou pegar aqui com await, por isso que eu criei a função como assíncrona. Eu vou pegar aqui voice.stop e abro e fecho parênteses, porque é um método. Então, se o usuário já está falando e ele aperta no botão novamente, então eu vou parar a gravação, vou interromper a gravação ali, ou vou interromper a nossa aplicação de ficar escutando o usuário. Caso contrário, o que eu vou fazer é await voice.start. E aqui eu vou colocar o PTBR. Aqui a gente coloca qual é o locale, qual é o idioma, né, que a gente quer fazer o reconhecimento. E aqui, inclusive, eu vou usar o set isListening. Aqui eu vou colocar como falso, então parou de escutar o usuário. E aqui, set isListening, eu vou colocar como verdadeiro. Então, está escutando o usuário, tá bom? Eu vou até criar aqui um outro, que eu vou chamar de search, set search. E eu vou usar esse outro estado para guardar o texto. Vamos colocar aqui um useState e vou colocar, inclusive, que ele começa como sendo uma string vazia. E aí, sempre que o usuário começar a gravar, eu vou limpar aqui. Então, vou pegar o set search e aí eu vou resetar ele para sempre que o usuário começar a gravar, ele limpar a caixa de texto para a gente ter conteúdo novo entrando ali, tá bom? Agora, esse search aqui, a gente pode usar ele aqui no próprio text input, ó. Então aqui eu vou passar para o onChange text, a gente pode passar o próprio set search, e aqui para o value também a mesma coisa, eu vou passar o search, tá? Então a gente está trabalhando com o input controlado, porque eu estou controlando tanto aqui o evento de quando eu altero o conteúdo do input, também o valor. Como aqui eu posso resetar ele, né, colocar o conteúdo dele como vazio de novo, então isso vai refletir aqui no próprio input, tá? Então quando a gente manipula tanto o evento aqui de quando ele é alterado e também o próprio valor, a gente está com um input controlado. Agora a gente pode usar esse método aqui, ó. Eu vou vir aqui no próprio pressable e aqui eu vou usar ele no onClick, ou melhor dizendo, no onPress, e vou usar aqui chamar o nosso handle listening. Agora vamos executar nossa aplicação para a gente já fazer o teste, ó. Deixa eu vir aqui, abrir o terminal, só que agora eu vou executar com npx expo run .android. Vou dar enter para executar a aplicação, porque agora a gente não vai executar utilizando o ExpoGo. Por isso vou até fechar tudo aqui, tá? Para não ter nada aberto. Isso já acelera também ali para abrir o nosso app. E vou aguardar ele executar a nossa aplicação. E agora a gente vai testar assim que ele terminar, tá bom? Então é importante essa observação, como a gente está rodando ele agora por fora do ExpoGo, por isso a gente vai executar com o Expo Run e o ambiente, se é iOS ou se é o Android. E aí ele vai então instalar a aplicação no dispositivo do usuário. Já deve estar finalizando, ele está ali em 94%, 99% e maravilha. Agora ele vai abrir a aplicação ali pra gente. Eu vou ocultar aqui do lado, tá? Por enquanto, só pra gente ganhar espaço.
Já terminou aqui e maravilha. Olha só, a nossa aplicação já está rodando e perceba que ele apareceu esse warning, tá? Isso não é um erro, isso é um alerta de Native Event Emitter. Eu estava investigando ali na própria documentação, no próprio repositório, aliás, do React Native Voice. Deixa eu mostrar para você. Aqui no próprio repositório, ó, se você vier aqui em Issues e pesquisar aqui, ó, por Native Event Emitter, já tem a solução para isso, tá? Tá vendo, ó? Ele já tem a solução, mas por algum motivo ainda não mergeou, tá vendo? Ó, mas a solução já tá aqui. Inclusive, a pessoa que já fez o fix, ela disse que não muda nada de comportamento ali em si da biblioteca, mas ela fez mesmo, foi uma correção ali para lidar com esse alerta. Então, em breve deve sair a solução para isso. O que eu vou fazer de forma paliativa agora? Eu vou pegar e importar aqui, ó, do próprio React Native, o logbox, e fica a dica quando você quer ignorar algum alerta específico, tá? Então eu uso aqui, ó, logbox, por exemplo, ponto. Você pode ignorar tudo, não recomendo. Recomendo mais utilizar aqui o ignore logs, e aqui você pode passar um array, ó. Aqui eu vou pegar então e eu vou ignorar aqui, ó, e aí eu pego aqui, ó, tá vendo, ó, new Native Event Emitter. Deixa eu copiar aqui, vou adicionar aqui, tá? E salvo. Agora, se eu recarregar a aplicação, perceba o seguinte, ele não aparece aqui, porque eu estou utilizando o logbox, mas ele continua aparecendo aqui no console, tá? Mas o que me interessa é para não ficar aparecendo aqui, para não ficar atrapalhando a gente, ok? Maravilha. Mas agora, vamos fazer o teste aqui, tá? Aqui da nossa aplicação. Vou abrir o terminal e olha só, qual que é a minha expectativa? Quando eu clicar nesse botão, a gente vai chamar função handle listening e a função, ela vai aqui verificar, bom, está ouvindo o usuário já? Como o valor aqui inicial é falso, então ele vai limpar o input para garantir, vai iniciar aqui o reconhecimento, né, o nosso voice, utilizando aqui o PTBR, né, o nosso idioma, e aí a gente seta aqui verdadeiro aqui para o listening, então a partir de agora a aplicação está ouvindo o usuário. E aí a gente já definiu aqui o evento que vai pegar o resultado. E aí a gente tem aqui esse método que aí vai retornar aqui o valor para o nosso console log, tá? Então vamos lá, ó. Se eu clico aqui, olha, uma outra coisa, antes inclusive de clicar, uma outra coisa muito importante. Nossa, eu já estava esquecendo disso. Aqui no emulador, você tem que habilitar essa configuração aqui, ó. Em microfone, você tem que habilitar esse virtual microfone, use, host, audio input, para ele pegar o áudio do teu microfone, do teu computador, enfim, tá? Então, por exemplo, eu estou usando esse microfone aqui. Então, para ele entender que é esse microfone que vai ser utilizado ali, né, para o nosso emulador, tem que habilitar aqui para ele pegar do host, tá? Então é só você clicar aqui em 3 pontinhos, vai aparecer aqui as configurações do emulador, vem microfone e habilita aqui, tá? O microfone virtual para pegar do host. Maravilha. Agora, se eu clico aqui no botão, olha só, cliquei no botão, ele vai pedir permissão, deixa eu clicar aqui enquanto eu uso o app. E agora, olha, tá vendo que ele já tá gravando? Se eu clico de novo, ó, olha só, quando eu clico de novo, ele apareceu um array, pegando tudo o que eu falei, tá vendo? E agora, olha, tá vendo que ele tá gravando exatamente o que eu acabei de falar para você. Só que vamos melhorar a experiência visual desse input. A gente pode mudar o ícone para saber se tá gravando ou não. Embora o próprio dispositivo sinalize ali no topo que tá usando o microfone, mas a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vou quebrar aqui em linhas as propriedades para ficar mais fácil da gente visualizar. E aqui eu vou usar um if ternário. Se o isListening for verdadeiro, eu vou usar aqui o pause, o ícone de pause. Caso contrário, aí eu vou usar o de mic, tá? Vou salvar e quando eu clico agora, ó, ele muda o ícone, tá vendo? Ó? Mudou o ícone, se eu clico, ele pausa. E aí, tá vendo? Mudou o ícone, tá vendo? Ó, mudou o ícone, enfim, ele tá pegando aqui o que eu tô falando. Só que, qual que é o lance aqui? Ao invés de ficar aparecendo esse console log, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, criar uma const, vou chamar de text e vou verificar aqui, ó. Se tem valor, vou usar o valor. Caso contrário, eu vou devolver aqui um array vazio, tá? Só para não quebrar o que eu vou fazer aqui, que é pegar o nosso set search aqui, que é o nosso estado, e vou guardar dentro dele o conteúdo de text fazendo aqui um join. Vou juntar, né? Porque ele é um array, então vou pegar todo o texto e vou juntar.
E aí eu vou também já aplicar aqui um replace para que aonde tem a vírgula, eu quero que ele utilize um espaço para separar as palavras que fazem parte desse array. Vou salvar aqui e agora, se a gente testar, agora eu vou fazer um teste simulando mesmo uma consulta, tá? Por exemplo, olha só, camisa. Pausei e deixa eu ver por que ele não foi, set search, ó, ele não foi. Então vamos salvar aqui, deixa eu recarregar. Tá vendo? Ele tá pegando ainda o console, ó. Deixa eu recarregar aqui, agora sim. Camisa. Olha só, tá vendo? Já preencheu lá. Então, eu falo e aí clico ali para pausar. Então, ó, clico agora para gravar. Pode ver que quando eu clicar para gravar, ele vai limpar ali o nosso input, né? Ó, cliquei. Teclado mecânico. Pausei. E, ó, deixa eu fazer de novo, ó. Teclado mecânico. Pausei e aí ele apareceu lá. Ele deu uma bugada. Vamos recarregar e vamos fazer de novo, ó. Teclado mecânico. Tá vendo? Ele tá pegando aqui meio picotado, né? Então deixa eu limpar aqui. Teclado mecânico. Olha só, pegou o teclado mecânico, tá vendo? Ó, muito bom. Só que para a gente deixar a experiência aqui ainda mais interessante, a gente pode fazer algumas modificações nesse input aqui. Por exemplo, eu vou mudar essa frase. Ao invés de ficar pesquisando ali, ou pesquisar, eu vou usar aqui o is listening. E se tiver ali escutando o usuário, eu vou colocar aqui, ó, gravando, tá? Caso contrário, aí pesquisar. Outra coisa também que a gente pode fazer é desabilitar a caixa de texto ali para o usuário não conseguir editar ela ou digitar enquanto está gravando. Então eu vou usar aqui a propriedade de editable e aqui eu vou verificar se não está gravando, então eu vou deixar habilitado, por isso que eu uso a negação. Vamos testar? Vou até recarregar aqui a nossa aplicação e olha só, cliquei, camisa, ó, gravando, pausei, aí camisa, gravando, ele pegou tudo que eu tô falando, né? Vamos testar de novo? Mouse, ó, pegou lá o mouse. Computador, olha só, então tá funcionando a nossa busca por palavras, né, ou texto, enfim. Monitor. Legal, né? Então é isso, essa é a estratégia de busca por voz que você pode utilizar nas suas aplicações e disponibilizar aí essa funcionalidade para os teus usuários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e claro, a gente se vê no próximo vídeo.